Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juliano Lessa, moro no Distrito Federal, numa cidade satélite que chama Brasília. Eu trouxe para vocês aqui uma receita bem legal, que é um brownie. Então, inicialmente, eu vou derreter manteiga e chocolate juntos. Enquanto fazer isso, a gente vai conversando. Então, vou derreter no micro-ondas chocolate e manteiga. Eu me chamo Juliano Lessa, igual eu falei, trabalho com confeitaria há 18 anos. Sou apaixonado por essa área. Hoje em dia eu dou aula de confeitaria e de chocolate para uma marca de chocolate. E realmente é encantador transformar a vida das pessoas através do ofício da confeitaria. O açúcar, ele salva vidas em diversas situações. Então, assim, é bem interessante, eu adoro fazer o que eu faço. Tô me inscrevendo no programa, realmente com vontade de participar, de ser feliz aí, passar uns bons arroxos, porque, né, é normal, acompanho o programa desde o início, então eu gosto bastante do programa. E pra mim é realmente uma oportunidade super interessante, assim, eu quero realmente participar para poder arrebentar aí, realmente. Para poder mostrar um pouquinho do que tenho aprendido aí durante esses 18 anos. Derreti o chocolate com a manteiga. E a gente vai misturar isso aqui bem. Derretido. Beleza? Derretidão. Tudo certo. Aqui eu tenho ovos. Vou adicionar o açúcar. A gente vai dar só uma misturada legal. Vamos misturar isso aqui junto do chocolate. Mentira, antes a gente vai misturar os pós na mistura gordurosa aqui. Então eu tenho chocolate e manteiga. E aqui eu tenho farinha, cacau em pó e sal. Então eu vou misturar essa parte. Porque a gordura vai se misturar muito mais fácil ao cacau antes de eu adicionar o líquido que vai ser os ovos, tá? E sem falar também que essa mistura seca acaba dando uma leve esfriada nessa mistura de manteiga. Porque não pode estar quente demais, porque a gente não quer cozinhar ovos. Maravilha! Temos aqui a nossa misturinha. E a gente vai acrescentar aqui os ovos e o açúcar. Aqui eu nem preciso espumar muito não. A ideia desse brownie é que ele fique bastante cremoso. Misturou tudo. Ficou homogêneo. Deixa eu só limpar essa vasilha. Porque como tudo foi pesado, tá tudo dentro do balanceamento da receita. Então a gente não vai deixar nada na vasilha. Maravilha. Temos aqui a nossa massa do brownie. Esse é um brownie que a gente vai usar como base de uma sobremesa. Vamos fazer brownie coberto com um caramelo de cumaru. Um sorbet de mel de cacau. Mel de cacau é a parte da polpa da fruta do cacau. Então ela é bem interessante, tem uma acidez super legal. A gente vai fazer um sorbet disso. E a gente vai colocar isso aqui na forminha, que eu já preparei com papel manteiga. Leva para assar aproximadamente, para esse tamanho aqui, mais ou menos uns 15 minutinhos vai estar pronto. A ideia é que fique bem cremoso no centro, mas cozido. Então, se eu espetar um palitinho aqui, ele vai sair com uma certa umidade, mas vai sair limpo. Ele vai sair mais umedecido pela gordura mesmo. Prontíssimo. Nossa massa vai pro forno. Para o caramelo de cumaru, a gente vai pegar creme de leite.
E aqui eu tenho o cumaru, que é essa sementinha brasileira, incrivelmente aromática. A gente vai ralar no creme de leite. E vamos colocar essa mistura para esquentar, tá? A gente vai aquecer no micro-ondas mesmo. Enquanto isso, eu vou aquecer a minha panela. Eu vou virar a câmera para vocês verem o efeito aqui dentro da panela. Então, a panela está aquecida, a gente vai acrescentar uma parte do açúcar. Uma vez que acrescentar essa parte de açúcar, a gente vai mexer. É sempre interessante ter algo branco por perto, pra gente conferir e aferir a cor desse caramelo. Por quê? Caramelo, por causa do fundo cinza da panela, a gente não consegue enxergar direito. Então, como ele é translúcido, a gente não vai ter a real noção da cor que ele tiver. Então é importante ter a panela, algo branco perto. Pode ser um pedacinho de papel, pode ser um pratinho branco, pra gente saber a cor que vai ter esse caramelo. Vendo que começou a subir uma fumacinha branca, o cheiro de açúcar tostado tá começando a subir também. E aí o que é legal aqui é que a gente vai controlar a cocção. Então, ó, ele vai derreter por inteiro, tá vendo que ainda tem parte que ainda tá sem derreter. E a gente vai adicionar mais uma parte de açúcar. Então, adicionei, mistura. A cocção do açúcar ela é feita em cadeia. E por conta disso é importante, ó, que legal, ele vai ficando douradinho. E aí quando tiver todo derretido, você adiciona mais uma parte. Agora já foi tudo. Desse modo a gente não queima o açúcar para que ele fique amargo. E a gente também não vai ter um caramelo, vai ter um caramelo com um dulçor equilibrado. Quanto mais escuro, menos doce. Escuro demais, vai ter um gostinho que não vai ser agradável, que é o carbono queimado mesmo, né? Então vai ficar todo transparente, ainda falta um pouco. E aí agora a gente faz o teste do pratinho. Então eu pego o prato branco aqui. Pego aqui uma parte do meu caramelo e pingo aqui. E aí eu vou ver a cor que ele tá. Quando ele tiver com aquela corzinha de guaraná, significa que estará bom. Ainda tá claro demais. A gente vai subir um pouquinho a temperatura. Ó, começando a chegar lá. Maravilha, ó. Você consegue perceber a diferença? Prontinho, chegou. A gente vai adicionar aqui dentro a nossa mistura do creme de leite com o camarão. Prontinho. Eu vou aferir e deixar reduzir essa temperatura até chegar mais ou menos em 103, 105 graus. Porque eu quero aqui um caramelo que não escorra tanto. Eu quero um caramelo mais firmezinho. E agora eu vou adicionar o sal e por fim a manteiga. E aí mixar bem para ele ficar bem liso e homogêneo. Então, a gente vai fazer também um bombom de mel de cacau. Aqui eu tenho o chocolate já pré-cristalizado. Que a gente também vai fazer a decoração com uma renda de cacau que vai ficar bem bonita. O mel de cacau, gente, igual eu expliquei, ele é uma polpa extraída do cacau, da polpa mesmo da fruta. Então ele assim, ele é super rico em uma acidez, em um frescor, super interessante. Só que ele é um produto que tem uma quantidade grande de açúcar. Então, por conta desse fator, ele tem um probleminha. Ele oxida, ele fermenta rápido. Então, por conta desse processo, ele geralmente tem que ser mantido conservado, congelado. E ele também é um produto meio sazonal, assim, você não encontra ele sempre. Então, por conta desse fator, eu não consegui uma grande quantidade. Então, aqui eu tenho o chocolate, a minha forminha. Então, eu vou fazer uma quantidade pequena de bombons, tá? Na verdade, eu vou usar um bombom na sobremesa apenas. E aqui,
Então aqui eu vou bater a forminha. Ó, pra fazer a renda, eu tenho uma forma de cacau e a gente vai usar uma manga de confeitar pra conseguir fazer o efeito rendado. Vou fazer uma bordinha pra facilitar o desenforme. E ela ainda é úmida. A gente vai adicionar aqui alguns nibs de cacau. Nibs de cacau tem bastante intensidade, uma crocância única. Então, não precisa exagerar. Basta uma quantidade pequena e já vai ter bastante potência de sabor. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês o recheio, que é um gelzinho feito do mel de cacau e a glucose. Então, eu levei pro fogo só o mel de cacau e a glucose. Deixei reduzir um pouco para trazer um pouco de textura, porque o mel de cacau é muito líquido. Então ele vai ficar mais semi-líquido mesmo, ó. Aqui eu já consigo rechear meu bombonzinho. Deixa eu até virar essa câmera para vocês verem como é recheando. Então, eu vou rechear. Os nossos bombons. E agora, pra gente montar a sobremesa, a gente vai precisar de um prato. A gente vai pôr luva pra facilitar o processo e marcar os chocolates. E aí aqui a gente tem o nosso sorbet. O sorbet, como eu fiz, peguei o mel de cacau, congelei. E aí eu mixei ele congelado. Então ele vai ficar com essa textura, ó, super interessante. Vou ajeitar ele aqui bonitinho. Pra gente decorar, pra gente montar o nosso prato. Então, vou colocar aqui 3 bolinhas. Pra parecer o fruto do cacau mesmo, então elas não estão bolinhas bem perfeitas. Eu vou pegar o nosso brownie, que tá com o caramelo. Vou colocar do ladinho. Vou pegar a nossa renda, colocar sobre o sorbet. E aí colocar um bombonzinho aqui no centro. É isso. Vou mostrar de cima para vocês verem também. É isso. Espero que tenham gostado. Um brownie com caramelo de cumaru. A renda de chocolate com nibs. O mel de cacau. O sorbet de mel de cacau. E o bombom de mel de cacau. Cacau é incrível. Vocês são realmente apaixonados por ele. E aí, espero que tenham gostado aí dessas ideias que eu tenho colocado na sobremesa. Aguardo realmente o contato de vocês. Estou doido para participar do programa. Um pouquinho da minha história. A minha mãe era manicure e trabalhava com uma confeiteira. Ela fazia a unha dessa confeiteira. E aí, toda vez que minha mãe ia fazer a unha lá, ela percebia que precisava de alguém para lavar a louça. Minha mãe foi e falou: o meu filho tem interesse em aprender e tal. Por que você não chama ele para vir lavar sua louça? E foi assim que eu comecei, lavando louça. Passando o tempo, eu fui percebendo que eu precisava estudar. Então, comecei a estudar, mergulhei fundo nisso. E realmente dediquei a vida, estou dedicando a vida à confeitaria. Eu amo ensinar confeitaria e amo aprender sobre confeitaria. Então, assim, realmente eu tenho muita vontade de participar do programa. E aí sempre, como eu não fiz gastronomia ainda, sempre tinha um debate assim: por que você não vai no Masterchef? Eu falava assim: porque eu sou um confeiteiro profissional. Então, se eu for pro programa da gastronomia sendo um confeiteiro profissional, é um pouco desleal. Então, agora que apareceu essa oportunidade de fazer o de confeitaria, estou aí inscrito. Espero o contato de vocês. Um grande abraço e até a próxima.